Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao treinamento de interpretação das boas práticas de fabricação de acordo com o RDC 665 de 2022. Neste módulo agora nós iremos abordar aqui o capítulo 6. No capítulo 6 nós vamos tratar de manuseio, armazenamento e distribuição e instalação dos produtos para a saúde, dispositivos médicos, tá? Bom, capítulo 6, quando nós falamos de manuseio, armazenamento, distribuição e instalação, ele traz toda uma sistemática, uma metodologia enquanto boas práticas, né, no sentido de que manusear cuidadosamente os produtos de forma que eles não gerem nenhum risco de contaminação, não se traga, nem se cause nenhum dano. Só que dentro de manuseio também ele fala com relação, ele traz com diz respeito a identificação dos produtos, de forma a se evitar que inversões, que trocas, né, aconteçam. E quando nós pensamos em produto, é importante a gente ter em mente que não somente produto acabado, né? Todo requisito ele impacta componentes, material de fabricação, produto intermediário, produto acabado, amostras, né, para qualidade, caso elas tenham que ser retidas por algum motivo, né? Então, em qualquer etapa do manuseio de qualquer tipo de produto, a gente tem que garantir que ele não tenha nenhum tipo de dano, não tenha nenhum tipo de efeito adverso e também garantir que não haja inversões, que não haja trocas, tá? Então é necessário que se tenha um procedimento para identificar a conformidade desses componentes, tá? De forma que somente os devidamente aprovados sejam utilizados ou distribuídos. No capítulo 5 nós falamos bastante sobre isso, né? Nós falamos sobre, principalmente quando abordamos lá na seção 3, falando lá de inspeção e teste, tá? Então inspeção e teste, eles acontecem para garantir que o produto, independente do que ele seja, componente, matéria-prima, produto acabado, semi-acabado, enfim, né? De que aquele produto ele esteja adequado ao uso, ele esteja apropriado, ele atende as especificações que se espera. Tá? Agora, uma vez que você tenha avaliado a sua condição, identificado que ele está adequado, como que eu identifico? Né? Qual que é a minha sistemática? Qual que é a sistemática que a empresa adota? Né? Qual o procedimento que ela adota para identificar a conformidade desses produtos? Tá? Então, é comum aqui algumas situações de boas práticas que a gente vê no mercado, né? Produtos que estão devidamente aprovados, adequados ao uso, eles tão somente recebem a identificação do próprio produto, de um lote, de validade, né? Aqueles que estão ainda aguardando uma inspeção, uma avaliação, eles ficam lá segregados, às vezes identificados lá com uma faixa, com um cartaz, com cartão, às vezes na cor, né? Cor amarela, né? O que é comum. E quando tem um produto que não está conforme, que não está de acordo com a especificação, ele está identificado com um cartão vermelho, ou de alguma outra maneira identificado como não conforme, com algum tipo de etiqueta vermelha, né? Então, o nosso procedimento, a empresa, o fabricante, ele precisa determinar aí qual que é a regra do jogo, tá? Esses procedimentos também ele tem que assegurar que quando a qualidade ou a condição de adequada ao uso desse produto ele se deteriora ao longo do tempo, só seja utilizado ou distribuído aqueles que estão adequados, tá? Então eu não posso, a ideia não é liberar algo que esteja vencido. Tá? E como que nós vamos garantir isso? Tá? Então uma das coisas que a gente tem que ter em mente é conseguir identificar corretamente o produto. Então se eu tenho, por exemplo, um produto acabado a ser distribuído, eu vou ter lá qual é o produto, o lote do produto, né, o prazo de validade daquele produto, o número de registro ou notificação daquele produto junto à vigilância, né, porque se é um produto para a saúde, ele precisa ter autorização para ser comercializado em território brasileiro. Tá? Então, isso é uma forma de garantir a identificação dele. O procedimento também tem que assegurar que esses produtos, né, aqueles que estão mais próximos do vencimento, sejam distribuídos ou utilizados em primeiro lugar. Tá? Então, aí às vezes a gente vê em algumas situações as empresas adotando o que nós chamamos de FIFO ou PEPs, né? First in, first out, primeiro que entra, primeiro que sai. Aí nós temos que tomar todo um cuidado, por quê?
produtos que têm um prazo de validade, ou os produtos que nós falamos de dispositivos médicos, né, produtos correlatos ou produtos para a saúde, nós temos que pensar na sistemática não no primeiro que entra, mas o primeiro que vence. O que estiver mais próximo do vencimento é o primeiro a sair, né? Que nós comumente podemos chamar de PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai, ou até mesmo um Pepsi, né? Mas no primeiro que expira, primeiro que sai. Então isso precisa estar muito claro, né? Isso precisa estar muito bem identificado qual que é a metodologia. Alguém pode se perguntar, não, Jailson, mas normalmente o primeiro que entra já vai ser o primeiro que vai vencer. Tome muito cuidado, porque não necessariamente essa máxima se aplica no dia a dia dos negócios. Vamos imaginar uma situação onde você compra uma determinada matéria-prima, e aquela matéria-prima você utiliza ela com uma certa constância, né? Utiliza ela com uma certa frequência, e aí recebe aí uma proposta aí do seu fornecedor, onde ele te assegura um desconto de 50% num determinado lote da matéria-prima, tendo em vista que ele está próximo do seu vencimento, tem um prazo de validade mais curto do que o que você normalmente compra. Então, se você for pensar, for com 50% de desconto e é um produto que eu sei que eu vou utilizar, né, uma estratégia de negócio, vale a pena eu fazer essa aquisição. Então, eu adquirindo, eu fazendo a compra daquele produto, imagine você utilizando o Pepsi, primeiro que entra, primeiro que sai. Esse produto, quando entra, ele já pode entrar muitas vezes com a validade anterior ao que você já tem em estoque. E se você usar o que você tem em estoque primeiramente, que é o primeiro que entra, quando você for usar esse produto que você está comprando agora, é provável que ele já esteja vencido ou muito mais próximo do vencimento e não consiga utilizá-lo. Aí aquilo que era 50% de desconto pode ser 50% de prejuízo, né? Então, a gente tem que olhar muitas vezes para o mecanismo, para a estratégia do negócio. Então, o que nós vamos nos preocupar? Primeiro que vence, primeiro que sai, independente do momento em que ele entrou, né, dentro da minha organização. Então, ainda falando, né, estávamos comentando sobre identificação. O procedimento para identificação desses produtos, desses componentes, né, de forma a prevenir as inversões e trocas, tem que estar armazenado em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou efeito adverso durante o período que permaneça armazenado. Lembra também que nós falamos no capítulo 5, que nós falamos lá das condições do processo lá de armazenamento, né, nas condições ambientais, também da mesma maneira. Esses produtos eles têm que ser armazenados de forma de manuseados, né, a serem manuseados dentro de condições que previnam qualquer dano, deterioração ou efeitos adversos, tá? Então pode ser que tenha matéria-prima que requeira um armazenamento sob uma condição ambiental controlada. Então eu preciso também manter essa matéria-prima sob condição ambiental controlada, seja ela a temperatura, a umidade, né, qualquer outra condição que seja, tá? E a questão da distribuição, né? Então os produtos a serem distribuídos, eles precisam ter o registro da distribuição. E os registros têm que contemplar minimamente o quê? Nome e endereço, para onde está indo, né, do consignatário, identificação e quantidade de produtos a serem expedidos com a data da expedição e qualquer controle numérico utilizado para fim de rastreabilidade. E aí, falando em rastreabilidade, né, os procedimentos para identificação dos produtos, tá? E aqui é uma coisa importante, o que a gente tem que tomar cuidado. Existe a identificação do produto, existe a identificação da situação do produto. Nós falamos ali nos critérios de manuseio, quando nós falamos de identificação da conformidade, é a identificação da situação do produto. E aqui nós estamos falando especificamente da identificação do produto, para se evitar a confusão, assegurar o correto atendimento de pedido. Então, cada unidade, lote ou partida dos produtos, né, tem que estar identificado com o número de série ou de lote. Essa identificação tem que também estar registrada no registro histórico de produto.
Caso contrário, eu não asseguro a rastreabilidade. Lembrando que a rastreabilidade não é somente para onde eu estou colocando um produto acabado, mas também toda a entrada. Se eu sou um fabricante, todas as matérias-primas, todos os componentes, a embalagem, né? Tudo utilizado no processo de fabricação. Isso vai estar no registro histórico de produto. Porque se amanhã ou depois um fabricante ele me alerta falando que uma determinada matéria-prima teve algum problema, ele descobriu algum problema e ele precisa que seja devolvido o que se tem de saldo, que se tem de loja daquela matéria-prima, eu preciso identificar onde eu utilizei e verificar o impacto, né? Se o produto acabado pode ser afetado por aquilo. E aí eu vou entrar numa situação de fazer recolhimento também de produto no mercado. E aí depois nós falamos aqui, por fim, né, o controle de componentes e produtos não conformes. Então, tem que ter também um procedimento, né, para assegurar que todo produto ou componente não conforme ele não seja utilizado, né, ou instalado inadvertidamente. E aí, quando nós falamos desse procedimento, o que nós temos que pensar no procedimento? Como que eu identifico um produto não conforme? Como que eu documento, né, a situação da não conformidade? Como que eu avalio, né, como que eu segrego? O que eu faço depois com esse produto? Né, ação de disposição, que algumas empresas podem chamar como ação imediata, né, ou uma ação de contenção, ou uma ação de correção, tá? Tem alguns termos que podem ser utilizados. Então, eu tenho que garantir com esses procedimentos, né, tudo que vai estar acontecendo com ele, tá? Avaliação da não conformidade, aí eu tenho que também identificar a necessidade de investigação ou notificação de pessoas, organizações envolvidas na não conformidade, e esses resultados têm que estar, dessas investigações, têm que estar registrados. Então vamos imaginar que você tem um produto não conforme, você identificou a não conformidade numa matéria-prima recebida do fornecedor. Então você tem um terceiro envolvido, né? Você tem que notificar o fornecedor. Então o procedimento vai ter que prever como que eu notifico o fornecedor, como que eu requeiro ações do fornecedor. Aí depois eu vou ter que investigar em que momento que eu identifiquei esta minha não conformidade, em que momento que eu identifiquei o produto não conforme. Será que eu tenho que fazer alguma ação de campo? Será que eu tenho que recolher produto no mercado? Será que é simplesmente notificar e interromper o uso? Será que não tem produto acabado que já utilizando essa matéria-prima que estava não conforme? Então, tudo isso eu vou ter que avaliar a necessidade de acordo com cada não conformidade. E aí, quando nós falamos, né, dessa análise crítica, né, da revisão do que eu vou fazer com esse produto, o que o regulamento requer? Né? Que a responsabilidade por essa análise, e bem como a autoridade, né, tem que estar definida. Poxa, como que eu defino isso? A gente vai voltar lá no capítulo 2, quando nós falamos lá de pessoal, nós falamos de responsabilidades e autoridades definidas, tá? E aqui é uma das formas que a gente tem que identificar quem pode fazer tal coisa, quem pode tomar decisão. Lembre-se que tudo que nós estamos falando enquanto boas práticas para assegurar que o produto esteja de acordo, esteja em conformidade. E aí nós temos, um produto não conforme, então eu não posso disponibilizá-lo no mercado. Como uma forma de disposição, o regulamento até prevê que você pode distribuir o produto na condição que ele se encontra. Tá? Porém, né, se você vai fazer o uso disso, né, a gente vai ver aqui no próximo slide, eu preciso ter uma análise de risco tecnicamente justificável para assegurar que, olha, eu posso distribuir o produto que ele não vai afetar a condição de uso dele, não vai afetar a sua eficácia, não vai afetar o paciente, enfim. Tá? Então, aí no próximo slide a gente vai comentar um pouquinho mais isso. Mas o que é importante a gente ter em mente? Que a gente tenha registrado quem pode tomar a decisão, quem pode avaliar, quem pode falar, façamos isso, né, que seria a disposição. E essa disposição, né, essa decisão tomada acerca do produto não conforme, tem que estar mantido também o registro da justificativa, bem como a assinatura manual eletrônica do responsável por essa decisão. Tá? E aí o que nós estávamos comentando, em caso de autorização de uso, a decisão deverá ser baseada em avaliação de risco tecnicamente justificável.
Gente, quem tem condições de fazer uma análise de risco tecnicamente justificável? O responsável técnico pelo produto. Então, ele precisa olhar lá o que é a não conformidade e falar, olha, isso pode ou não pode seguir. Porque, tecnicamente, é ele que consegue, dentro de uma avaliação de risco, assegurar se aquela não conformidade impacta ou não impacta no produto. Muitas vezes eu tenho até mesmo que envolver a minha área de desenvolvimento do produto. Porque eles estabeleceram os controles, os mecanismos, as características e especificações do produto. Então eu preciso envolvê-los de forma que eles informem, assegurem e falem, opa, pode ou não pode usar dessa maneira. Tá ok? Bom, e quando nós temos o retrabalho do produto não conforme? Lembrando que esse aqui é aquele artigo que nós falamos lá no começo, se eu não me engano, no primeiro módulo, né? De um artigo que não se aplica para os distribuidores, né? Que não se aplica também, né, para os importadores. Por quê? Retrabalho você não pode fazer no produto. Quem pode fazer o retrabalho no produto é somente o fabricante, né? Então, o procedimento de retrabalho, reinspeção e reavaliação do produto, né, ele tem que acontecer após o retrabalho. Muito cuidado mesmo. Porque às vezes a gente vê empresas fazendo retrabalho só na ação de correção do produto, né? Ou seja, fazendo a reinspeção somente no retrabalho realizado, que é aquela ação de correção do produto. Só que, e se aquele retrabalho, se aquela ação que eu fiz ali no produto, que eu tomei no produto, ela impactar em outra não conformidade não antes identificada? Isso pode passar despercebido. Então eu preciso reinspecionar o produto em si, assegurando que ele esteja agora de acordo. Então toda vez que eu faço o retrabalho, eu tenho que reinspecionar e reavaliar o produto. Tá? Essas atividades relacionadas ao retrabalho, incluindo essa reinspeção, a reavaliação, tem que estar documentada também no registro histórico de produto. Então aqui tem um fluxo aqui, de uma forma bem simples, né? Fica mais claro como que a gente trata com produto não conforme, né? Componentes, produtos não conformes. Então a detecção do produto não conforme, identifica e segrega, registro, né? Então mantém uma formalização daquilo. Analisar e dar à disposição. Lembrando que a disposição pode ser reparar, retrabalhar, reclassificar, aceitar sob concessão ou virar sucata, não tem o que fazer. Executar a disposição planejada e registrar. Pô, Jailson, mas e a ação corretiva, né? E investigar a causa raiz do porquê daquela não conformidade? Isso não diz respeito somente aqui falando, porque nesse tópico eu estou falando somente de controle do produto não conforme. Capítulo 7 nós vamos falar de ação corretiva. As empresas têm que ter em mente que nem toda não conformidade ou nem todo produto não conforme requer uma ação corretiva. É preciso fazer-se uma análise, uma avaliação para ver, opa, requer ou não requer uma ação corretiva. Então, enquanto o produto não conforme, nós encerramos a atividade na disposição. Após isso, aí agora vamos ver se preciso fazer mais alguma coisa. Tá ok? É isso, o capítulo 6 é um capítulo curto, né? Não tão complexo como o capítulo 5, que nós dividimos em duas partes. Tá ok? E nos vemos aí no próximo módulo, aí, falando aí do capítulo 7.